uma nova igreja, onde temos compromisso de perdão, de comunhão, mas a imagem desse pastor sempre me vem. Sinto como se não conseguisse andar direito porque ainda não o perdoei. Claro que não. Sinto o desejo de trabalhar, de ser realmente um ministro do Evangelho, mas não consigo, penso sempre que estou preso a ele. Está sequestrado. Isso pode acontecer, Caio? Esse bloqueio pode ser devido a essa falta de perdão? Totalmente, não precisa nem fazer grandes avaliações. Você está num estado de sequestro. Judá, eu deixei com você um DVD que tem uma gravação de quantos minutos ao todo? Essa aí do filme Seven, 21. Eu quero que você pegue só os últimos minutos dessa gravação, roda e bota no ponto, que é quando eles já estão lá debaixo daqueles fios elétricos de alta tensão e o Morgan Freeman vê um carro chegando e vai abrir uma caixa que está no carro. Quando estiver no ponto, dá um Ave César aqui para o Rodriguito, que eu quero ilustrar o que eu estou dizendo a esse moço com essa imagem, por favor. Mas com certeza absoluta, ele se deixou sequestrar. E ele vai ficar sequestrado. Porque o que aconteceu na alma dele? Ele desenvolveu um sentimento de admiração hiperbolizado pela figura desse pastor. Ele começou dizendo, foi ele que me discipulou, que me instruiu, que me levou a Cristo. Significando dizer que construiu-se no imaginário dele uma visão e uma expectativa hipertrofiada do significado desse homem como homem. No convívio, ele foi percebendo os flaws, os defeitos, as deficiências de caráter, das expressões desse homem. Está aí o Morgan Freeman. Aumenta o som aqui para fora, só um pouquinho, por favor. É aquela história do filme Seven, que tem um matador, que é o Kevin Spacey, está aí, careca, matando pessoas de acordo com aquele rito dos 7 pecados capitais. E agora ele está chegando ao último assassínio. Vou abrir a caixa. Que já matou o glutão, já matou o vaidoso, o orgulhoso, já matou gente naquela lista dos 7 pecados capitais, o avarento, tudo com os requintes na morte que lembravam o modo como o indivíduo tinha vivido. Agora está faltando o não matarás da história. E ele arma uma cilada. Conquistou uma vida muito boa. A cilada é a seguinte, ele vai até a casa do Brad Pitt, que é apaixonado pela esposa dele, e a esposa está grávida, e ele não sabe que a esposa está grávida. E o Kevin Spacey, que se entregou, porque ele tem uma vontade de concluir isso de maneira totalmente maligna, ele, antes de se entregar, ele foi à casa do Brad Pitt de manhã e tentou possuir a mulher dele, que estava grávida, e o Brad Pitt não sabia. E como não conseguiu, ele degolou a esposa do Brad Pitt. O que está naquela caixa é a cabeça da esposa dele. Então ele não sabe que ali está a cabeça da esposa dele, muito menos que ela estava grávida. Gostaria de ter vivido como você viveu. Gostaria de ter vivido. Ele vai dizer que o problema dele, o pecado dele é a inveja. Estou tentando dizer o quanto eu admiro você e a sua bela esposa. O quê? Tracy. O que é que você disse? É perturbador ver como é fácil para um membro da imprensa comprar informações dos homens de seu distrito. Agora, enquanto isso, Morgan Freeman foi à sua casa. Está dizendo, joga a arma fora! Joga a arma fora! Porque o medo dele é que ele execute o cara. Eu tentei vivenciar a vida. Agora, que policial manda o outro jogar a arma fora? Então, num caso desse, eu peguei um souvenir. Tem um princípio espiritual operando a cabeça dela, no personagem do Morgan Freeman, que não existe na realidade policialesca. Ouçam de algo. O que está acontecendo ali? Eu vi você com a caixa. O que é que tem na caixa? Porque eu invejo a sua vida normal. Abaixa essa arma. Parece que inveja é o meu pecado. Não, o que tem na caixa?
O que tem na maldita caixa? Ele acabou de dizer. Mentira! Você é um mentiroso! Cala a boca! É isso que ele quer. Ele quer que você o mate. Não! Não! Diz pra mim. Diz que não é verdade. Não é verdade! Seja a vingança. Não, ela tá bem. Diz pra mim. Seja a ira. Diz pra mim que ela tá bem! Se matar o suspeito, David, Não! você joga tudo fora e ele sabe disso. Não! Ela implorou para viver, detetive. Calado! Ela implorou por sua vida. Calado! E pela vida do bebê que carregava. Calado! Olha o que o Morgan Freeman vai dizer a ele. Ele não sabia. Se você atirar, ele vai vencer. Me dá. David, se você o matar, ele vai vencer. Isso é a voz de Deus falando na Meu secularidade. Deus! Meu Deus! Se você atirar, ele vai vencer. Se você se vingar, quem vence é o outro. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas se você o matar, ele vai vencer. Se você o matar, ele vai vencer. Se você fizer justiça com as próprias mãos, ele vai vencer. Pode voltar para nós ajudar. Vai, coloca a gente no Esse é o princípio espiritual ensinado por Jesus e exposto para nós numa circunstância de secularidade cruenta, onde a lógica policial foi violentada no personagem do Morgan Freeman por uma coisa que não teria consequências legais para o Brad Pitt se ele matasse. Ele não iria preso, o cara tinha matado a esposa dele, era um assassino. A confraria policial iria arranjar todo o esquema necessário para que ele não fosse a nenhum julgamento. Todavia, havia nesse personagem do Morgan Freeman uma consciência superior em relação ao significado da vida e à continuidade da vida do amigo e do parceiro dele. Então, se você o matar, ele vai vencer. E é um princípio do Evangelho. É o único modo da gente evitar os sequestros nessa vida. Então, voltando a falar com você, que não perdoa esse pastor que discipulou você e que depois mostrou uma outra cara e você descobriu que ele é um manipulador de ovelhas. Só 2 anos atrás é que você constatou isso em relação a você e aos demais. Pelo amor de Deus, meu irmão, em nome de Jesus, se manda fazer isso com um inimigo que fez mal a nós, quanto mais a alguém que, por mais que depois você tenha descoberto as falências do caráter dele, semeou em você uma semente do bem sem a qual você não estaria hoje aqui ouvindo o Evangelho. Ele teve lá os erros dele, mas você tem que aprender a separar a palavra de Deus dos mensageiros de Deus. A palavra de Deus lhe chegou por graça divina usando a vida dele. O mensageiro de Deus é um ser relativo. E nesse caso, é um indivíduo que, além da relatividade normal que qualquer pessoa humana tem, ele caiu em alguns devaneios de manipulação e de controle. São pecados, erros, equívocos da vida dele. Você já constatou, já discerniu, já deixou de estar debaixo do controle manipulador dele, já diz que está até numa outra congregação, aonde todos vivem o pacto coletivo de perdão. Mas você continua sequestrado por esse homem,
por uma razão, você continua fascinado por esse indivíduo e não conseguiu até hoje não apenas perdoá-lo, mas não conseguiu ainda se perdoar por ter sido um dia tão fascinado por ele. Esse é o seu problema. É o eco amargurado da fascinação de um dia. Esse é o seu problema, eu vou lhe repetir. É o eco, ou é a construção, ou é a fantasmagoria sedutora da impressão positiva que ele lhe causou um dia, seguida de tantas decepções posteriores, de modo que você o admira de maneira enojada. Agora, perdoe-o em nome de Jesus. E como o Senhor nos ensinou, basta querer. Basta dizer, eu quero agora. Eu quero, eu o perdoo, eu o abençoo. Além disso, ainda existe em você um outro aspecto. É como você tinha vínculos nessa comunidade, e você deve ter a memória de um monte de amigos dessa comunidade, o que acontece? Você fica lembrando dos muitos que estão lá ainda, debaixo do pastoreio dele, e você, no seu coração, gostaria imensamente de que com todos acontecesse o cair de ficha que com você aconteceu. Aí você se revolta, agregando a essa admiração frustrada, esse desejo ainda messiânico de ser um esclarecedor dos demais. E toda notícia que ainda vem a você, e muitas devem vir ainda, porque você não deve deixar de conversar, você deve ter algum tipo de informação que de lá advém a você, exacerba no seu coração esse sentimento que é extremamente ambivalente na sua alma. Perdoe-o. Perdoe-o hoje, em nome de Jesus. E abençoe esses que estão lá. Porque Deus é o Deus de todos. Assim como você foi iluminado em relação a isso, os demais poderão ser. E nem peça a Deus apenas que os outros enxerguem quem Ele é hoje. Peça ao Senhor que Ele próprio se convirta, que Ele próprio desista da manipulação, faça orações que proponham diante de Deus o melhor de Deus para a vida dele, e não apenas a revelação catastrófica de quem ele se tornou. Peça a Deus que haja esperança para ele, que haja cura para ele. Eu poderia lhe contar aqui uma quantidade infinda de histórias de gente por quem eu tive muito carinho e que no curso da vida me mostraram uma cara bizarra, mas que pela misericórdia de Deus eu nunca desejei outra coisa, eu nunca pedi a Deus que nada deles aparecesse. Eu tinha a faca e o queijo na mão para mostrar para o mundo inteiro as pregas anais deles e nunca o fiz. A única oração foi pedir que eles se convertessem. Muitos não se converteram até hoje, mas de vez em quando Deus me abraça com um amor que faz alguém chegar e dizer: Caio, muito obrigado por ter orado por mim, por ter me tratado em silente misericórdia, sabendo tudo que você sabia a meu respeito. Hoje a graça de Deus me atingiu. Esse é seu galardão. Esse é o seu prêmio. Essa é a bênção que o Senhor quer fazer, derramar na sua vida. Então fique livre disso agora. Tome a decisão que Jesus aqui estabeleceu com uma palavra. O homem quis, ou o homem não quis. Você quer?